queridos e amados irmãos, com mero prazer, com nobre alegria na minha alma, eu vos saúdo com a paz do Senhor, desejando-lhes as bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o seu Filho amado e nosso eterno Salvador, as bênçãos do glorioso, eterno e onipotente Espírito Santo de Deus, desejando-lhes as bênçãos da nossa Santíssima Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do querido Santo Irmão Aldo, o último profeta de Deus desses tempos e supremo pastor do rebanho de Cristo. Que estas divindades, amados, sejas com todos, sobre todos, para todo o sempre. Amém. Eu convido a igreja, por gentileza, a pôr-se em pé e vamos orarmos assim para darmos início à nossa reunião de hoje, todos com muita reverência, pois presentemente aqui conosco já está a nossa Santíssima Mãe, Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, com muitos anjos, arcanjos, profetas, apóstolos, querubins e serafins, até patriarcas acompanharam, estão marcando presença nesse ato tão maravilhoso que nós vamos prestar neste momento. Todos em sentido de oração. Pai nosso e Deus eterno, ó Todo-Poderoso, Divino Criador dos céus e da terra, eis, Pai, que extraímos do profundo da nossa alma o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor e a nossa gratidão, ó Pai, por mais uma vez o Senhor ter nos reunido, nos unido e nos trazido aqui, neste tabernáculo santo, a sua casa de oração. Pois viemos, ó Pai, buscar mais sabedoria. Sim, viemos buscar das vossas bênçãos, a graça e a força para vencermos este mundo que está tão cruel. Pai querido, viemos buscar sabedoria para entender os vossos ensinamentos e a mensagem que doravantemente o Senhor tem a nos dar. Jesus, Mestre e Salvador, ao Senhor também a nossa adoração e a nossa gratidão, pelo vosso profundo e sincero amor que tivestes por nós. Ó sim, Mestre, pois viestes neste mundo para nos salvar. Bendita Mãe Maria Santíssima, gloriosíssima e eterna Rainha dos céus, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, a Senhora também nosso louvor e a nossa adoração, porque do vosso ventre sagrado surgiu a salvação dos humildes e sinceros de coração, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Bendita Santa Vó Rosa, querido Santo Irmão Aldo, expressam as vossas divinas santidades também, nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão, por tanto amor expressado por nós e por nos encaminharem nas veredas da verdade e da justiça. Querido Santo Irmão Aldo, anjo de Deus, o Pai da glória celestial, louvado sejas vosso santo nome. Sim, Irmão Aldo, pois mais uma reunião se inicia neste momento e vos agradecemos por esse ato tão divino que vamos prestar. Eu peço ao Senhor que tragas do trono do Pai, pois certo já trouxestes toda a graça, a unção para os trabalhos que aqui serão prestados. Peço que o Senhor inspire o trabalho da regência, de músico, de coristas, de diáconos, de diaconisas e esta missão que me for incumbida. Ó Santo Irmão Aldo, assim eu declaro esta reunião iniciada em seu santo nome, para a honra e glória de todo o reino dos céus. Amém.
cantaremos o número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa sorte.
Só falta você procurar entender o que é preciso fazer para melhor acontecer. Só falta você procurar ser os que estão a somar e não dividir. Só falta você abrir o coração e agradecer a Jesus pela grande redenção. E neste Natal estender sua mão e com amor fraternal firmar a nossa união. Neste Natal, ó querido irmão, só falta você. Neste Natal, ó querido irmão, falta você.
nossa irmã, a senhora Florinda Luiz de Jesus, residente na cidade de Paraíso do Tocantins, estado de Tocantins, compartilhou o seguinte depoimento de fé, enviado para nossa sede em novembro de 2025, sobre as bênçãos recebidas por sua mãe, a senhora Augusta Luiz de Jesus. Em junho de 2021, minha mãe, que sofre de problemas cardíacos decorrentes da doença de Chagas, levantou-se e sentiu forte tontura, vindo a cair e quebrar o fêmur. Foi hospitalizada e pelas bênçãos do poder celestial resistiu, passou por cirurgia, recuperou-se bem, após 3 meses de acompanhamento fisioterapêutico, voltou a andar. Entretanto, a insuficiência cardíaca foi se agravando dia após dia. Ela sentia cansaço e apresentava episódios de taquicardia não sustentada, em que o coração ficava alguns segundos sem movimentos, trazendo risco de morte súbita. Passou então a ser acompanhada por um cardiologista especialista em implante de marca-passo, que iniciou novo tratamento medicamentoso. Indicou o implante de um cardiofibrilador, CDI. Na primeira consulta, o médico afirmou que a função cardíaca dela estava em apenas 25% e que era um milagre estar viva, dado o quadro tão grave. Porém, com muita fé, sempre em oração e confiantes nas bênçãos e proteção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tudo se encaminhou com admirável rapidez. O implante foi realizado em 12 de fevereiro de 25. Desde então, sua recuperação tem sido sustentada. Hoje, aos 93 anos, a irmã Augusta continua participando da Santa Igreja Apostólica, da qual faz parte há 50 anos, e sente grande alegria em poder estar presente em nossas reuniões. Gratidão e glória a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pelas bênçãos alcançadas.
No céu em luz resplandecer.
hoje brilha mais a sua luz, pois juntamente com Jesus está o Consolador, enviado por Deus o Senhor. E nesse dia natalício de Jesus, com grande amor e alegria, glorificamos nossa Mãe, Virgem Maria. Nosso Deus, nosso Rei, nosso amor, nosso Rei, nosso amor. Amém. Passaremos agora para a mensagem final da nossa reunião de hoje. Já de antemão agradeço-lhes pela presença de todos. Que Deus vos abençoe, para que sempre sejam assíduos nessas reuniões que são tão especiais para o nosso espírito, para o nosso aprimoramento espiritual. Que Deus possa fazer brotar em vossos corações o empenho, o amor e a dedicação por esta obra de salvação na terra. O nascimento de Jesus e as profecias do plano de Deus. Desde os primórdios da história bíblica de Deus, revelou o seu plano de salvação para a humanidade. O nascimento de Jesus não foi um acontecimento isolado, mas o cumprimento de promessas feitas séculos antes, anunciados pelos profetas e guardados pelo povo de Israel. O profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo e foi usado por Deus para revelar detalhes impressionantes sobre o nascimento e a missão do Messias. Suas palavras inspiradas anunciam fatos que se cumpriram de forma precisa na vida de Cristo. A Virgem que conceberia o menino chamado Emanuel, o Filho dado por Deus, a luz que viria ao mundo e o servo fiel que sofreria para trazer a salvação. Isaías começa mostrando que o sinal viria de maneira extraordinária. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamará o seu nome Emanuel. Esse anúncio revelava que o nascimento não seria comum, mas marcado pela intervenção divina. Emanuel significa Deus conosco, indicando que o próprio Senhor viria habitar entre os homens. Mais adiante, Isaías escreve: o menino que nasceria, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aqui vemos não apenas o nascimento, mas também os últimos que revelam sua identidade divina, sua missão de trazer paz e justiça. O profeta também fala da luz que viria ao mundo. O povo que andava em treva viu uma grande luz. Essa luz é Cristo que viria para iluminar não apenas Israel, mas todas as nações. Trazendo esperança aos que viviam em escuridão espiritual.
Isaías anuncia ainda que o Messias seria da linhagem de Davi, do tronco de Jessé, será um rebento, e das suas raízes um renovo, fortificará esse renovo. É Jesus, descendente de Davi, sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, capacitando-o para a sua missão. O profeta não se limita ao nascimento, mas escreve também a missão do servo de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Jesus, ao anunciar seu ministério, leu esse texto na sinagoga e declarou que nele cumpria esta promessa. Por fim, Isaías revela que esse Messias seria também o servo fiel e sofredor. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, pelas suas pisaduras fomos sarados. Embora nascesse em humildade, sua missão culminaria na cruz, trazendo redenção, salvação para todos os que crescem na sua palavra. A narrativa de Isaías mostra que o nascimento de Jesus não foi um acaso, mas parte de um plano eterno. Ele nasceria de uma virgem, seria chamado Emanuel, Deus conosco, traria luz aos povos, viria da linhagem de Davi, seria ungido pelo Espírito Santo, cumpriria sua missão como servo fiel, porém iria sofrer para nos trazer a salvação. Assim, Isaías nos conduz desde o anúncio do nascimento até a revelação da obra completa de Cristo, mostrando que cada detalhe foi projetado por Deus para que o Salvador viesse ao mundo. O profeta Isaías é um dos que mais anunciou o nascimento e a missão do Messias, porém outros também anunciaram. Miqueias foi um dos profetas que viveu na mesma época de Isaías, profetizou sobre o lugar do nascimento do Messias. E tu, Belém, a frata pequena, demais para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Jesus nasceu em Belém, em cumprimento a este anúncio, e para atender o decreto para o recenseamento. Jeremias já foi um profeta que viveu 600 anos antes do nascimento do Messias e profetizou sobre a descendência. Levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente. Jesus é chamado o filho de Davi, descendente da linhagem real. Oséias é outro profeta que profetizou sobre a fuga para o Egito. Do Egito chamei meu filho. São José levou a Virgem Maria e o menino Jesus para o Egito, fugindo do rei Herodes, que o queria matá-lo. No Salmo 2, atribuído ao rei Davi, lê-se: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este salmo expressa a esperança da vinda do Filho de Deus, a quem Deus concederia poder sobre as nações, para trazer salvação e restabelecer o reino de Deus na terra. Essas profecias revelavam que o Messias veria de forma humilde, nasceria de uma virgem e seria o Salvador prometido. Nos evangelhos, a narrativa do nascimento de Jesus é detalhada especialmente nos livros de São Mateus e São Lucas. O Evangelho de São Lucas relata que o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, uma jovem de Nazaré, e anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Surpresa, ela perguntou ao anjo: como isso seria possível, já que não conheço homem algum? O anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela
e o poder do Altíssimo a envolveria, de modo que o menino seria chamado Filho de Deus. Maria respondeu com fé e submissa: Eis-que aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo tua palavra. José, noivo de Maria, também recebeu a revelação em sonho. O anjo lhe disse para não temer receber Maria, pois o que nela havia sido gerado vinha do Espírito Santo. O nome da criança seria Jesus, que significa o Senhor salva. No contexto histórico, César Augusto decretou um recenseamento, obrigando todos a se registrarem em sua cidade natal. José, sendo da linhagem de Davi, precisou viajar com Maria até Belém, cumprindo assim a profecia de Miqueias. Maria estava com a gravidez avançada e, ao chegarem à cidade, não encontraram lugar nas hospedarias. Acolheram-se então num pequeno estábulo, onde Maria deu à luz o menino Jesus, que foi colocado numa manjedoura. Esse cenário humilde mostra que o Salvador veio não em glória terrena, mas em simplicidade acessível a todos. Pastores que estavam nos campos receberam a notícia por meio de anjos: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Eles foram os primeiros a visitar o menino Deus, confirmando que o Evangelho seria anunciado primeiro aos humildes e simples de coração. São Mateus relata que uma estrela guiou os sábios do Oriente até Belém. Os reis magos trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra, reconhecendo Jesus como Rei, Deus e Senhor. Esse acontecimento mostra que o nascimento de Jesus Cristo não foi apenas para Israel, mas para todas as nações. O nascimento de Jesus é a revelação máxima do amor de Deus. Ele veio ao mundo para cumprir as Escrituras e mostrar que Deus é fiel às suas promessas, para ser Emanuel, Deus conosco, habitando entre os homens, e para iniciar o plano de salvação que culminaria na cruz e na gloriosa ressurreição, trazendo perdão e vida eterna. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas o marco do cumprimento do plano divino. Deus, em sua soberania, preparou cada detalhe. As profecias que apontavam para o Messias, a anunciação a Maria, José, o contexto político que levou a família a Belém e o testemunho dos pastores e dos reis magos. Tudo isso revela que Jesus é o Messias prometido, a esperança da humanidade. Seu nascimento prova que Deus não abandonou o mundo, mas veio pessoalmente para salvar a humanidade do pecado. Através de Jesus se revelou seu plano de redenção. Aí está, amado, bem esclarecido nesta mensagem. Há 700 anos antes do nascimento de Jesus, já era anunciada a sua vinda. Queridos e amados irmãos, muitos até poderão pensar, mas Deus, o Pai, esqueceu dessa promessa? Ele deixara de lado, nem lembrou mais? Não, meus amados, jamais essa promessa passara por esquecimento a Deus, o nosso Pai. Mas por que passara tantos e tantos séculos para depois vir o seu Filho sobre a humanidade? O Pai não parou. Quando fez a promessa, sim, Ele não parou. Mas os seus olhos contemplavam todo o ser humano na face da terra. Ele contemplava o coração de cada um. Deus, o Pai, procurava uma criatura ideal,
que tivesse toda a unção, a perfeição espiritual do seu Espírito Santo, para ser a mãe do seu filho. Não fora fácil para o pai. Pensam bem, meus amados, 700 anos, o pai testando o ser humano. Vejam a longanimidade do nosso Deus, esperando encontrar a pessoa adequada. Então, como viram que não era possível encontrá-la, com o seu Espírito Santo, ele tomara a decisão de então gerar no ventre de uma mãe santificada um ser para ser o vaso precioso, onde ele lançaria dos céus a flor divina da sua glória, o seu filho primogênito Jesus. E então nascera Maria, nascera de um ventre de uma mãe muito santa, de uma família santificada, de uma família temente a Deus. E nesta jovem, então, o pai pôde encontrar toda a perfeição espiritual, para que nela se cumprisse todos os anúncios que ele dera através dos seus profetas. E Maria, entre todas as jovens, era a que estava sendo escolhida. Não que não existisse naquela época muitas jovens santificadas, jovens puras, perfeitas no sentido espiritual, mas não tinham toda a virtude que Maria tinha. E tinha que ser Maria a eleita para realizar o plano de Deus. Porque Deus, conhecendo o coração, o espírito e a mentalidade de Maria, ela fora escolhida. Porque somente Maria poderia suportar todas as lutas, somente Maria poderia reconhecer que aquele fruto que estava no seu ventre era oriundo do Espírito Santo do Pai. E teria que ser Maria para poder suportar no futuro tudo o que ela suportou. Teria que ser Maria. E o cumprimento da palavra proféticas dos homens escolhidos por Deus em Maria se cumpriu. Maria, ela já recebeu através do anúncio do anjo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria fora surpreendida na hora do anúncio, porque ela tinha guardado no espírito a esperança da vinda do Filho de Deus, mas nem sonhava que ela fosse a pessoa escolhida. Por isso se surpreendeu. E ela relatou ao anjo: como assim, se não conheço homem algum? Mas o anjo disse-lhes: o Espírito Santo do Pai descerá sobre ti, e você guardará no teu ventre, será gerado nele o Filho de Deus, o Messias prometido. Portanto, amados, o Pai cumpriu com a sua promessa. Mesmo ao passar de séculos e mais séculos, a sua promessa foi cumprida. Os profetas não passaram vergonha do que anunciaram, porque a humanidade entenderam que o que eles falavam, o que eles revelavam era verídico, porque na verdade ponto por ponto aconteceu, e assim se deu para a salvação da humanidade. E Cristo Jesus, nestes tempos atuais, Ele nascera novamente entre nós, Ele nos dera outro Natal, através da santa e bendita Vó Rosa.
E através da santa e querida avó Rosa, nesses tempos atuais, Jesus nos trouxera o reino de Deus e a justiça divina. E prepara um grande povo para morar nos céus, para o cumprimento da promessa que ele fizera a Deus o Pai, que ele refaria o templo, que quer dizer, reergueria a igreja novamente, e nesse templo criaria um povo bem disposto e de boas obras para morar nos céus. E quem é este povo nesses tempos atuais, amados? É este povo apostólico que vive a doutrina e a disciplina de Deus, que abraçou este evangelho com amor e trilha firme nas veredas da verdade pelo caminho da retidão. Queridos e amados irmãos, aproxima-se o Natal. Vamos prepararmos para este dia. E qual é o presente que Jesus espera dos seus filhos? É a fidelidade, é o respeito, é o amor, é a unidade, sim, é o carinho, é a ternura, é o respeito para com esta igreja, para com essa doutrina e a disciplina do Evangelho do Reino dos Céus. É a forma com que este povo crê, com que este povo caminha por este caminho de paz. Queridos e amados irmãos, deixo em vossos corações essa humilde mensagem, com muito amor. Agradeço mais uma vez pela presença de todos e por aqueles que nos acompanharam por via internet. Que Deus possa assim abençoar a todos. Eu convido a igreja, por gentileza, a pôr-se em pé e vamos orarmos para finalizarmos a nossa reunião de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, sejas o vosso santo nome. O nome do vosso Filho Jesus, o Mestre e Salvador, e o vosso glorioso, eterno e onipotente Espírito Santo. Pai, somos gratos ao Senhor pelas grandes bênçãos que nos destes, porque além de privilegiar o povo com o nascimento do seu Filho Jesus, o Senhor nos destes o Consolador e o Supremo Pastor para o preparo desse povo, para que este povo seja bem encaminhado, esse rebanho seja bem arrebanhado, bem seguido por este profeta que o Senhor o criou, o Supremo Pastor do rebanho de Cristo, nosso santo e bendito irmão Aldo. Jesus, somos gratos ao Senhor pelo seu nascimento entre nós, porque viestes para a nossa salvação, para o nosso aprimoramento espiritual, por nos encaminhar nas veredas da verdade e da justiça. Mãe Maria Santíssima, somos gratos à Senhora, porque do vosso ventre sagrado nascera aquele que morrera lá na cruz para nos salvar, que derramou seu sangue inocente por nós e morreu por nosso amor, o Cristo Salvador. Santa e bendita avó Rosa e querido santo irmão Aldo, vos agradecemos também, porque nos deram essa doutrina tão perfeita, nos ensinaram a crer e também a entender os mandamentos de Deus, o nosso Pai. Firmaram nossos passos pelo caminho da luz e da verdade. Obrigado de todo o nosso coração pelos ensinamentos que nos deram, pelas orientações que dos céus nos trouxeram, para que nós caminhássemos na reta justiça. Queridos e amados irmãos, que as bênçãos dos céus recaiam sobre a vida de todos. Eu tenho aqui em poder nesta caixinha, aonde está contendo os pedidos de orações dos vossos filhos, ó Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a dimensão da fé dos vossos filhos e o mérito deles. Portanto, Mestre, com sua mãe, com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, o Senhor derrame as mais copiosas bênçãos sobre estas vidas, e também levando a solução para os seus problemas. Se porventura algum filho ou filha,
ou uma criancinha, sim, Jesus, esteja hospitalizado aos cuidados médicos, que o Senhor possa levar o lenitivo a eles e também inspirar o tratamento do médico para que tudo se realize bem, para que possam em breve retornarem ao calor do lar no seio da família. Eu peço-lhes que abram portas de trabalho para aqueles que estão necessitando de um emprego, para a manutenção do lar e para manter o pão sagrado sobre a mesa. Ó Mestre, obrigado pelo vosso profundo e sincero amor. E neste momento, Jesus, o Senhor assim dispensa os vossos filhos, que vão retornar aos seus lares. Peço ao Senhor que os proteja e os guarde, que a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, com todos os anjos da glória celestial, possam acompanhá-los até a porta dos seus lares, cuidando-os pelo caminho, os livrando de perigo, dos males e das pessoas más, livrando-os de acidentes, para que amanhã, felizes, unidos na mesma fé e no mesmo amor, aqui possam se fazerem presente no amanhã. Queridos e amados irmãos e internautas, recebam neste momento a bênção de Deus o Pai, de Jesus, do Divino Espírito Santo, da Santíssima Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e que estas bênçãos tão gloriosas sejam convosco, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.